Boa tarde, turminha linda da minha vida. Para vocês, bom dia, né? Porque para vocês é segunda-feira, para mim é domingo, domingo quase 2 da tarde. Eu estava super bonitinha de manhã, gente, me arrumei, me pintei para dar aula, para gravar minha aula para vocês, né? Porque eu só deixei o primeiro ano para ser gravada. Mas aí surgiu tanta coisa, entrou ladrão no prédio, aí eu resolvi fazer comida, aí eu assisti a live do Bruno Marrone, aí eu fiz caipirinha, ou seja, desmantelou toda a arrumação. Aí eu passei um batonzinho e tá bom. Tá bom, gente? Então é o seguinte, o que nós vamos fazer hoje? Eu joguei aí no grupo do Classroom gabarito da correção das páginas que vocês fizeram lição de 270 até 276. Estou olhando aqui na apostila, tá? Tá tudo no gabarito. Caso vocês tenham alguma dúvida na questão, errei, não sei por que errei, pode me chamar para o WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? É como se nós estivéssemos numa sala de aula. Corrigir, tenho dúvida, pergunto. Certo? Muito bem. Aí hoje nós vamos fazer a videoaula da página 278, que é a parte teórica, 278 até a 282. E vai para casa, que vocês já estão, da 283 até a... Não sei, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Da 283 até 285. Deixa eu voltar aqui. 283 até 285, certo? Aliás, gente, olha, 283 a 285 e faltam só mais algumas páginas e nós acabamos a parte de gramática da apostila. Tudo bem? Então, falta pouquinho para nós acabarmos gramática. Agora tem muita coisa ainda para ver das outras partes, tá bom? Principalmente redação, eu acho. Acho que literatura nós também já devemos estar quase no finalzinho, mas eu acho que redação ainda não. Muito bem, meus amores, vamos então à explicação. Nada mais é do que uma revisão de figuras de linguagem denotativa e linguagem conotativa, figuras de linguagem, né? Algumas figuras de linguagem são novas, são novidades para vocês, que vocês não viram no nono ano. Então, fiquem atentos. Linguagem denotativa, D de dicionário, é o valor semântico real da palavra. É aquele valor que existe no dicionário e que nós conhecemos no nosso dia a dia. Então, estrela é estrela, algodão é algodão. Estou tentando achar uma luminosidade boa. Estrela é estrela, algodão é algodão, entendeu? Palhaço é palhaço. Agora, essa é a linguagem do dicionário, denotativa. A linguagem conotativa é a chamada também linguagem figurada. É aquela linguagem onde você quer usar a palavra estrela, mas num outro sentido, entendeu? Aí é linguagem conotativa, por exemplo. Seus olhos são estrelas que brilham cada vez que eu me encontro com você. Aí a linguagem é conotativa, entenderam? Na verdade, seus olhos não são estrelas, eu usei de uma maneira metafórica, conotativa, tá? Conotativa e metafórico muitas vezes se confundem. Elas são praticamente idênticas. Que cachorrão, hein? Você é um cachorrão. Linguagem denotativa. Você não é um cachorro. Entenderam? Bom, com relação às figuras de linguagem. Existem figuras de linguagem que se relacionam à fonética, ao som. Quais são as figuras de linguagem que se associam na questão fonética? A sonância e a literação. A sonância e a literação vocês vão ver na página 278 e 279. Tá? Então, vejam.
O que é a aliteração? A literação é o som de consoante repetida. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é aliteração. É o som do R repetidas vezes, tá bom? E a assonância é o som vocálico. É o som da vogal que se repete em muitos trechos dos poemas. Quando você escreve um poema que vira uma letra musical, você tem muito aliteração e assonância para dar o ritmo, entenderam? Não é a rima, hein? É a sonoridade. Tudo bem? Entenderam? Aqui nós temos onomatopeia, também uma figura de linguagem sonora. É o barulho, é a escrita do som. A escrita plique-ploque, blim-blom. E também o som emitido pelos animais. Coachar, relinchar, miar, latir, grunhir. Tudo bem? Isso é onomatopeia. Paronomásia. O que são parônimos? Lembram dos parônimos? São palavras de sons semelhantes, mas, aliás, são palavras de sons semelhantes, mas a escrita não é igual. Então, nós temos, na paronomásia, nós temos trapo com prato, certo? Retrato, são sons de efeito, sons muito parecidos. O som do F e do V, que também são muito parecidos, entra na paronomásia, são sons parecidos. Também tem aqueles sons idênticos da onomatopeia. Qual é o som, aliás, do homônimo? Qual é o som idêntico? Casa e casa. Casa do verbo e casa substantivo. Isso tudo entra na paronomásia. Agora nós temos as figuras de linguagem de significado, sentido, semântico, significado. É o caso da metáfora e da comparação, que nós já conhecemos. O que é uma metáfora? É quando você faz uma comparação sem usar aquela palavrinha, que é aquela conjunção, tal qual, como, tá? Estas palavrinhas, elas indicam a comparação. Se você retirá-las, ela vira metáfora. Seus olhos são estrelas, metáfora. Seus olhos são como estrelas, comparação. A diferença é pequena. É o uso da palavra mesmo, da conjunção. Seguindo. Aí ele vai ter toda uma parte, entendeu? Que vai falar sobre metáfora e comparação. E vocês vão dar uma lidinha nessa parte para vocês pegarem muitos exemplos, para vocês entenderem onde se aplica, como usar a metáfora real, imaginária e assim por diante, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho. Com muita sede. Almocei carne de porco, estava salgada. Gente, não aguento mais fazer comida para mim. Não aguento mais meu tempero. Ai, tô louca para comer a comida do tio da cantina. Ai, meu almocinho lá da cantina era tão bom. Metonímia. O que é metonímia, gente? A metonímia é aquela utilização de expressão de substituição. Então, por exemplo, você vai falar, ao invés de falar tomei sopa, você fala tomei um prato de sopa. É uma metonímia. O mundo chora por conta da pandemia. Não é o mundo que chora, o mundo é concreto. São as pessoas que choram, certo? A juventude brasileira, não é a juventude é substantivo abstrato, é o jovem, certo? Isso tudo, gente, é metonímia, não é metáfora. Metáfora é outra coisa, é um estilo de comparação. A metonímia é uma substituição
tá? É uma substituição lógica, não ilógica. Prosopopeia ou personificação é quando você dá a um ser inanimado ações e reações humanas. Gradação. A gradação ela é um clímax que você coloca para dar um efeito meio que suspense, de crescimento, né? Então, há uma tensão. Por exemplo, um poema dos beneditinos, e Sua, e Lima, isso é uma gradação, ele está aumentando. Lembra dos beneditinos que escrevem no claustro, né? E aí ele coloca, e trabalha, e Lima, e Sua. Isso é uma gradação, tá bom? Antítese. Antítese é o antônimo. Dentro de um poema, de um verso, você encontra palavras que significam o contrário. Amor e ódio, noite e dia, juventude e velhice, passado e presente, tá bom? Isso é antítese. Lembra de antônimo, tá bom? Paradoxo ou oxímoro. Oxímoro é o mesmo nome que se dá para o paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo, gente, é uma contradição. O poema de Camões, Amor é fogo que arde e não se sente, é um paradoxo. É um poema famosíssimo, baseado em paradoxos. Amor é fogo que arde e não se vê, é ferida que dói e não se sente. Olha, se dói, não existe uma contradição, se ele dói, tem que se sentir. Isso é um oxímoro ou um paradoxo. Tudo bem? Hipérbole. Hipérbole é a expressão do exagero. Chorei rios de lágrima. Morri de rir. Exagerado, né? Isso é o hipérbole. Eufemismo. Eufemismo, gente, é o abrandamento de um termo que vai ficar muito pesado e você usa uma substituição para diminuir o peso daquela palavra. Então, ao invés de falar a palavra morte, morreu, você fala descansou, certo? Você fala funcionário da limpeza pública, ao invés de falar lixeiro, né? Ele é funcionário da limpeza pública. Isso é o quê? É um eufemismo, tá bom? Lítotes. A lítote é nova para vocês. A lítote é parecido com o eufemismo. Só que a lítote é quando você ameniza usando uma negação. Ele não é inteligente. O que é isso? Ele é burro. Ele não é muito esperto, ou seja, é um tapado. Entenderam? Tudo bem? Certo? O seu nariz não é pequeno. Quer dizer o quê? É enorme. Isso é a lítote. A lítote, ela ameniza por uma negação. Ao invés de dizer o real, ela diz o contrário, negando. Fica mais brando. Sacou? Ironia todo mundo conhece, né, gente? O que é ironia? Você usa um termo, na verdade, que não quer dizer aquilo, não. Você está sendo irônico, né? Quando a criança faz aquela arte, né? Vem uma visita com criança pequena na sua casa e ela quebra aquilo que você mais ama, certo? Que você ganhou daquela pessoa super especial e você fala assim, amorzinho, você mexeu aí, amorzinho? É isso, ironia. Antonomásia ou perífrase. Gente, cuidado, não é paráfrase, é perífrase ou antonomásia. O que quer dizer isso? Antonomásia ou perífrase é como se fosse uma expressão que substitui o nome próprio. Por exemplo, Castro Alves é o poeta dos escravos. Edson Arantes do Nascimento é o Pelé, né? É o rei do futebol. Joaquim
José da Silva Xavier é o Tiradentes. Tem aqui vários exemplos, tá? Muito bem. Isso é o quê? Perífrase ou antonomásia. Apóstrofe. Apóstrofe. Gente, cuidado com o apóstrofe. Apóstrofe é a... Apóstrofe, na verdade, é aquela, deixa-me explicar de uma maneira mais simples possível para vocês. É quando você faz uma invocação, é quando você faz uma súplica, é quando você entra em desespero e você, sabe quando você está assim por um perrengue e aí você apela a chamar alguém, a chamar um ser divino para ajudá-lo? Isso é uma apóstrofe. Ela entra como vocativo. Então, ai meu Jesus, onde foi que eu coloquei minha chave? Ai meu Jesus é uma apóstrofe, tá? E ela entra como vocativo. Aí ele tem um exemplo, sinestesia. Sinestesia, gente, é quando você monta uma descrição ou um poema usando os órgãos do sentido. Então, a descrição sinestésica é aquela onde você fala, você descreve pelas sensações da audição, do tato, do olfato, do paladar, tá? Não só da visão. Então, descrever não só aquilo que se enxerga, mas aquilo que se ouve, que se sente pelo cheiro, pelo tato, pelo paladar, entendeu? Nós já vimos isso também. Isso é a sinestesia. E acabamos. Viu como é fácil? É só uma revisão. Tem algumas poucas coisas novas, mas que não são difíceis. Certo, meus amores? Bom, por hoje é só. Agora eu vou comer um doce, que eu estou morrendo de vontade. Eu vou dar uma descansada, porque hoje é domingo. Por favor, façam a lição, porque eu vou entrar com o gabarito corrigindo. Lembrando que quando nós voltarmos, nós teremos prova. Vocês têm um trabalho do paradidático, não esqueçam desse trabalho do paradidático, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau.